A Igreja Católica escondeu textos antigos que poderiam mudar tudo o que sabemos sobre a família de Jesus? Será que Jesus tinha irmãos de sangue e essa informação foi deliberadamente suprimida por séculos? Hoje, vamos mergulhar nos chamados Evangelhos Proibidos e desvendar um dos maiores mistérios da história do cristianismo. Fique comigo, porque o que você vai descobrir pode abalar suas crenças. Desde pequenos, muitos de nós aprendemos que Maria foi perpetuamente virgem e que Jesus foi seu único filho. Essa é a doutrina oficial da Igreja Católica, conhecida como a Virgindade Perpétua de Maria. Mas e se eu te dissesse que os próprios evangelhos que estão na Bíblia, os canônicos, já levantam algumas dúvidas sobre isso? Vamos começar com o que a Bíblia diz. Em vários trechos, mencionam-se os irmãos de Jesus. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3, as pessoas da cidade de Nazaré, surpresas com a sabedoria de Jesus, perguntam: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Parece bem direto, não é? Nomes são citados, e até mesmo a existência de irmãs é mencionada. O Evangelho de Mateus capítulo 13 repete uma cena muito parecida, listando os mesmos nomes para os irmãos. Além disso, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, menciona ter se encontrado com Tiago, o irmão do Senhor. Então, se está na Bíblia, qual é a controvérsia? A interpretação oficial da Igreja Católica, e também de algumas igrejas ortodoxas e protestantes, é que a palavra grega, usada nesses textos, adelphos, que traduzimos como irmão, poderia também significar primo ou parente próximo. Eles argumentam que, na cultura da época, era comum usar esse termo de forma mais ampla para se referir a membros da mesma família ou clã. Essa explicação se baseia na ideia de proteger a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Segundo essa visão, esses irmãos seriam, na verdade, primos de Jesus, ou filhos de um casamento anterior de José, o que o tornaria viúvo quando se casou com Maria. Mas essa teoria, embora plausível, não é a única. Muitos estudiosos e teólogos protestantes, por exemplo, interpretam esses textos de forma literal. Jesus tinha irmãos e irmãs mais novos, filhos de Maria e José, nascidos após ele. É aqui que a história fica ainda mais interessante. E se existissem outros textos, outros evangelhos daquela época, que foram deixados de fora da Bíblia? Textos que pudessem esclarecer essa questão de uma vez por todas? Esses são os chamados evangelhos apócrifos ou gnósticos. A palavra apócrifo significa escondido, e esses textos foram considerados não inspirados, ou até mesmo heréticos, pela Igreja primitiva nos primeiros séculos do cristianismo. Por volta do século IV, quando o cânon do Novo Testamento foi sendo definido, mas por que eles foram escondidos ou rejeitados? A razão principal é que muitos deles continham ensinamentos que entravam em conflito direto com a teologia que estava se tornando a ortodoxia da Igreja. E um desses pontos de conflito era, justamente, a família de Jesus. Vamos pegar um dos mais famosos e controversos textos apócrifos, o Proto-Evangelho de Tiago. Este texto, escrito provavelmente no século II, foca na vida de Maria antes e durante o nascimento de Jesus. E adivinhe, quem é o suposto autor? Tiago, o mesmo que a Bíblia chama de irmão do Senhor. Neste evangelho, a história contada é diferente. Ele reforça a virgindade de Maria de uma forma extrema, antes, durante e após o parto. Mas, para explicar os irmãos de Jesus, ele apresenta a teoria de que José era um homem idoso e viúvo que já tinha filhos de um casamento anterior. Isso parece resolver o problema, certo? A Igreja poderia ter usado esse texto para apoiar sua doutrina. No entanto, o proto-evangelho de Tiago foi rejeitado. Por quê? Porque ele também continha muitos elementos considerados fantasiosos e lendários, que não se encaixavam no tom mais sóbrio dos 4 evangelhos canônicos. Apesar de rejeitado, sua influência foi gigantesca, e muitas tradições populares sobre Maria e seus pais, Joaquim e Ana, vêm diretamente deste livro e não da Bíblia. Agora, vamos para outro texto, ainda mais polêmico. O Evangelho de Tomé, descoberto em 1945 em Nag Hammadi,
no Egito. Este é uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus. É um texto fascinante, pois mostra um lado diferente de seus ensinamentos, mais focado no autoconhecimento e na busca pelo divino dentro de cada um. O Evangelho de Tomé não fala diretamente sobre o nascimento de Jesus ou sua família, da mesma forma que os outros. No entanto, ele eleva a figura de Tiago, o justo, o irmão do Senhor, a uma posição de liderança. Em um dos ditos, os discípulos perguntam a Jesus: "Sabemos que você nos deixará. Quem será nosso líder?" E Jesus responde: "Onde quer que vocês estejam, devem ir a Tiago, o justo, por quem o céu e a terra foram criados." Essa passagem é bombástica. Ela sugere que Tiago, o irmão de Jesus, foi designado como seu sucessor direto, o líder da comunidade cristã primitiva. Isso bate com o que lemos no livro de Atos dos Apóstolos na Bíblia, onde Tiago aparece como uma figura central e líder da igreja em Jerusalém. A existência de um irmão de sangue, e ainda por cima, o sucessor escolhido, criaria um problema para a estrutura da igreja que estava se formando em Roma, uma igreja liderada por Pedro e seus sucessores. Os papas teriam que competir com a autoridade da linhagem familiar de Jesus, representada por Tiago, e possivelmente outros membros da família. Historiadores como Flávio Josefo, um judeu que escreveu no final do século I e não era cristão, também menciona Jesus e seu irmão. Em sua obra Antiguidades Judaicas, ele relata a execução de Tiago, o irmão de Jesus, chamado o Cristo. Essa é uma evidência externa, de fora da Bíblia, que confirma a existência histórica de um homem chamado Tiago, que era conhecido como irmão de Jesus. Para muitos historiadores, essa é a prova mais forte de que a relação era de fato de sangue. Então, o que temos até agora? Temos os evangelhos canônicos mencionando irmãos e irmãs com nomes. Temos a explicação teológica de que irmão pode significar primo. Temos o proto-evangelho de Tiago tentando resolver a questão com a ideia de meio-irmãos, Filos de Rossé. E temos o evangelho de Tomé e fontes históricas que reforçam a importância de Tiago, o irmão. A acusação de que a igreja escondeu esses evangelhos é forte. O termo escondeu pode dar a impressão de uma conspiração, com monges trancando pergaminhos em cofres secretos. A realidade histórica é um pouco mais complexa. Nos primeiros séculos, havia dezenas, se não centenas, de textos cristãos circulando. Havia evangelhos de Pedro, de Maria Madalena, dos egípcios, dos hebreus. Uma variedade enorme. A igreja primitiva, em um processo que durou séculos, precisou definir quais textos representavam a fé apostólica verdadeira e quais continham desvios. Foi um processo de seleção. Mateus, Marcos, Lucas e João foram escolhidos por sua antiguidade, sua conexão com os apóstolos e sua consistência teológica. Os outros, os apócrifos, foram deixados de fora, não necessariamente escondidos, mas sim descartados como menos confiáveis ou heréticos. A questão é, nessa seleção, a preferência foi dada a textos que apoiavam uma estrutura eclesiástica e uma teologia específicas? É muito provável que sim, textos que davam proeminência à família de sangue de Jesus, criando uma espécie de dinastia sagrada, poderiam minar a autoridade da igreja baseada na sucessão apostólica de Pedro. A ideia de uma Maria perpetuamente virgem elevava sua figura a um status único e sagrado, o que também fortalecia a instituição que a venerava. Portanto, não se trata tanto de uma conspiração para esconder uma verdade absoluta, mas sim de um processo histórico onde uma interpretação teológica venceu sobre as outras. A interpretação de que Jesus tinha apenas primos ou mal-hermos tornou-se a doutrina oficial, enquanto a interpretação de que ele tinha irmãos de sangue foi marginalizada, junto com os textos que pareciam apoiá-la mais fortemente. Hoje, com a descoberta de manuscritos como os do Mar Morto e de Nag Hammadi, temos acesso a muitas dessas vozes perdidas do cristianismo primitivo. Elas nos mostram que o cristianismo não nasceu como um bloco monolítico, mas como um movimento diverso, com muitas ideias e debates acalorados. A questão dos irmãos de Jesus era um desses grandes debates. Então, Jesus tinha irmãos? A evidência textual, tanto dentro quanto fora da Bíblia, aponta fortemente que sim, os evangelhos canônicos
os mencionam. O historiador Flávio Josefo os menciona. A controvérsia não está tanto na existência deles, mas na natureza exata desse parentesco. Os evangelhos proibidos não dão uma resposta única e definitiva, mas eles mostram que essa questão era crucial. Eles confirmam que figuras como Tiago, o irmão de Jesus, tinham uma importância imensa na comunidade original. Uma importância que talvez tenha sido diminuída ao longo do tempo para dar lugar a outras estruturas de poder. No final das contas, acreditar que Jesus teve irmãos de sangue não diminui em nada sua importância espiritual ou a fé cristã. Para muitos, isso o torna ainda mais humano, mais próximo de nós. Mostra que ele fazia parte de uma família comum, com as dinâmicas, os laços e talvez até os conflitos que qualquer família tem. A verdade, como sempre, é complexa. Explorar esses textos antigos não é um ato de descrença, mas sim uma busca fascinante pelas raízes da nossa própria história e cultura. O que você acha? A palavra irmão na Bíblia deve ser lida literalmente? Ou a explicação da igreja faz mais sentido? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. E se você gostou de mergulhar nesse mistério histórico, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Obrigado por assistir e até a próxima!